Perfeito. Rodolfo, por favor, Loreto, expõe a sua Bom, visão a respeito do papel da mulher na Igreja Católica. é importante a gente observar... Estou me ouvindo bem? Beleza, né? Maravilha. Bom, é importante a gente observar que a Igreja Católica, quando a gente fala em termos da visão da Igreja, a gente sempre tem que estar tratando na perspectiva de que a Igreja, ela apesar de ser uma instituição temporal, de estar na temporalidade, ela tem a sua constituição como uma constituição divina, né? O Cristo que funda a Igreja Católica, então ele sendo a encarnação do Verbo, uma figura central, né, na nossa fé, então, obviamente, a gente precisa ter essa noção quando a gente vai falar o termo sobre o sacerdócio, que é o serviço, né, do próprio sacrifício do Cristo, né, em termos da cristandade. Então, partindo do pressuposto que Jesus Cristo é Deus, e nada mais além do que Deus, Jesus Cristo não é de direita, de esquerda, Jesus Cristo não é feminista, Jesus Cristo não é emigetal, qualquer coisa do que o vale, Jesus Cristo é Deus, e estabelece a Igreja Católica como sendo sua cabeça visível, né, do seu ministério, para que as pessoas, através da fé, se acheguem aos sacramentos. Então, ele vai estabelecer o sacerdócio com essa visão. Mas é interessante a gente observar qual é a visão da Igreja do homem e da mulher, né? Porque é interessante a gente colocar na história da humanidade que até o advento do cristianismo, em termos de dignidade, o homem e a mulher sempre tiveram papéis diferentes. Porque o que acontece? A mulher era sempre vista quase que como um sub-humano, vamos dizer assim. Quase que no mesmo nível do que um escravo seria, né, em termos sociais. E com o cristianismo você teve uma visão completamente diferente, né? Então, e é interessante a gente observar a figura de Maria, né, de Nossa Senhora. É uma figura central, absolutamente central no cristianismo, e que, por causa dessa centralidade, ela coloca para além de qualquer tipo de suspeita o papel da dignidade da mulher nesse ponto. Ou seja, quando a gente olha a devoção mariana, quando a gente olha o fato de existirem muito mais santas do sexo feminino do que do masculino dentro da igreja, elevadas aos altares, a gente já observa que a Igreja Católica é muito distante de ser uma entidade misógina ou qualquer coisa que o valha. Muito pelo contrário, ela coloca a figura da mulher num aspecto extremamente central, né? E também é importante a gente observar essa questão da dignidade da pessoa humana, ao invés da dignidade da posição social que aquela pessoa pode propiciar em termos de ação social, vamos dizer assim, dentro da sociedade. Isso também é uma visão extremamente cristã. Você vale aquilo que você é, e não aquilo que você pode oferecer para a sociedade. Por isso que o cristianismo ele incentivou e acabou com a prática, por exemplo, do abandono, né, de você jogar bebês deficientes nos penhascos. Você acaba, por exemplo, aqui, uma prática que infelizmente acontece ainda no Brasil, né, que você enterra, né, alguns povos indígenas enterram crianças, enterram gêmeos, enfim. Você tem toda a finalização dessa perspectiva justamente por causa do cristianismo. E o que é uma coisa importante é também essa questão arquétipica, né? Porque, por exemplo, o homem, para a igreja, ele sempre teve uma visão arquétipa do servir, né? O homem, ele tem uma função daquele arquétipo da atividade, né? Ele é ativo, ele age, né? É o fatere, é o agir. E essa perspectiva é muito importante para a gente compreender essa situação da visão da mulher para dentro da igreja. Por quê? Porque o homem, ele, de uma certa maneira, ele tem, dentro dessa perspectiva da atividade, a função de tirar a vida, né, em certo momento. A gente pode ver, por exemplo, pela caça, né, tira a vida dos animais para poder alimentar, na guerra, como guerreiro. Então, o serviço do sacerdócio também é um serviço de se tirar a vida,
a vida do próprio sacerdote que se doa, entendeu? Cristo, nesse sentido, ele foi o maior exemplo de qualquer tipo de sacerdócio que se possa dizer. Por quê? Porque Cristo, sendo Deus, sendo absoluto, se faz homem, se encarna, morre na cruz por nossos pecados e leva consigo nossas dores. Ou seja, é a maior prova de serviço que alguém pode dar. Ao passo que o arquétipo da mulher é um arquétipo muito mais passivo, é um arquétipo muito mais de amparo. Por quê? Porque a mulher, ela gera a vida. Então, essa complementariedade, essa visão complementar que a igreja traz, é justamente a complementariedade também do serviço da igreja, porque normalmente a mulher, ela é colocada nesse serviço de auxílio, tanto que Nossa Senhora né, para nós católicos, ela tem esse caráter da auxiliadora, né? Todo mundo já ouviu falar na invocação Nossa Senhora Auxiliadora. Por quê? Porque ela ampara, ela ajuda a igreja. Mas para que a igreja se coloque nessa posição de amparo, é porque também, assim como o homem, né, deve servir a mulher no seu lar, também a igreja, né, o sacerdote, ele serve a sua comunidade. Então, há essa complementariedade arquetípica dentro da igreja que, por causa disso, ela entende que o serviço que é prestado pelo sacerdote da doação é um serviço de ação, de atitude, de atividade, ao passo que a mulher, ao ser passiva nesse sentido, né, de gerar a vida, deve ser protegida e mantida. Tanto é que o próprio Cristo chama a igreja de quê? Da sua esposa. Ou seja, Cristo serve, né, a nós, e também o ministério sacerdotal, ele é um serviço. Tanto que o Papa é conhecido como um servo dos servos de Deus. Por quê? Não há uma dignidade em si no cargo. Como eu falei antes, a visão católica da dignidade está presente na existência da própria pessoa. O Papa, ele, ao servir o próximo, o sacerdote, ao servir o próximo, ele está se colocando como uma posição de sacrifício. Ele está se colocando de maneira a sacrificar a própria vida, ou seja, ele tira a própria vida para dar o quê? Para dar vida à igreja, e essa vida é fomentada através das mulheres na igreja. Tanto é verdade que as mulheres são responsáveis por grandes obras maravilhosas, como os hospitais, né, por manter os hospitais, por educar as crianças. Então, ou seja, esse amparo, essa visão do amparo, ela é muito clara, né? Então, o sacerdócio masculino, ele, a visão católica, ela, pelo menos a visão antropológica, ela tá muito ligada a essa questão arquetípica. E você tem o decreto divino, né? Sabemos que Jesus Cristo é Deus, então, mesmo Deus podendo escolher mulheres, né, podendo eleger mulheres próximas a ele optou por causa dessas, talvez, as características, né, mais masculinas e femininas nessa questão do serviço. Ele entende que isso é uma função muito mais do homem. Então, a Igreja Católica não tem poder de alterar um ditame divino. A Igreja Católica não tem esse poder. A Igreja Católica, ela se submete a Cristo, ela faz o que faz por Cristo, e aquilo que Cristo definiu, a Igreja não muda. Essa, inclusive, é a própria definição de dogma, né? Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.